Olá, bom dia ou boa tarde, depende da hora que nos ouçam. Bem-vindos ao podcast Política Dizem Eles. Hoje um episódio especial com Gonçalo Amaral e com o seu novo livro, Média e Basta de Mentiras. Comigo está Inês Serra Lopes, Luís Filipe Menezes e Miguel Baumgartner, e o meu nome é Bruno Filipe Costa. Luís, se calhar começávamos por si, temos connosco o Gonçalo. O que é que gostava de começar por perguntar? Dar um abraço ao Gonçalo, sigo a carreira dele desde aquela fatídica noite do desaparecimento da Média, em que eu estava de férias, algures nas Caraíbas, a refletir sobre se queria ser ou não líder do PSD, e o meu único entretenimento à noite era ir à net ver o que é que o Gonçalo Amaral ia fazendo no Algarve, no deslindar de um caso que teve imediatamente repercussões mundiais. E a partir daí temos tido uma relação periódica e eu fiquei com muita estima por ele. Aliás, já tinha estima antes de o conhecer pela fama do bom polícia que ele era. E ainda fiquei com mais estima depois de o conhecer e depois até de saber de algumas repercussões que no nosso Estado de Direito são vulgares quando alguém procura perseguir a verdade com alguma dureza. Hoje, para começar esta pequena troca de impressões, eu vou amassar o Gonçalo com uma pergunta que eu penso que já lhe fiz, até na apresentação do seu livro ontem. É que, independentemente de ser um curioso das questões jurídicas, das questões de investigação, sou um curioso, eu passo disso. E li o primeiro livro do Gonçalo, depois li muita matéria sobre esse assunto que sai em vários jornais de todo o mundo, mas também sou um político. E para mim há aqui uma questão política que é muito importante. No dia seguinte ao desaparecimento da Média, ou do putativo desaparecimento, porque agora até ainda ontem eu vi o Gonçalo dizer que nem sequer nós estamos seguros que ela tenha desaparecido naquele dia. Pode ter desaparecido até uns dias antes. Mas quando soube, após o saber-se formalmente o desaparecimento da Média, não passaram 24 horas sem que um político importante do Reino Unido, assessor mais próximo do primeiro-ministro Gordon Brown, tivesse pedido a demissão do governo e tivesse vindo para Portugal em full time como assessor da comunicação do casal Mackenzie. É uma verdade, agora já nem vou perguntar ao Gonçalo se é verdade, é uma verdade, e eu até parodiei, seria como se o Fernando Lima, perante o desaparecimento de uma criança na Grã-Bretanha, pedisse a demissão do professor Cavaco Silva em São Bento e tivesse ido a correr para assessor de um casal português que teria que ser muito rico, porque ele veio com um ordenado logo sou altíssimo. A segunda questão é também uma verdade, que já não é uma pergunta, é que logo no dia seguinte um multimilionário britânico, penso que também das relações do poder político britânico, disponibilizou uma quantia avultadíssima de largos milhões de euros para se iniciar uma investigação privada daquilo que se diz que, sem ninguém saber o que tinha acontecido, se ter sido um rapto de uma menina inglesa. Terceira questão é a que decorre de desaparecerem milhares de crianças na Europa por ano, desaparecerem dezenas de crianças, algumas que nunca mais voltam a aparecer, na Grã-Bretanha cada ano, mas nenhuma tem o direito de ter um orçamento vindo do Orçamento de Estado e acoplado ao orçamento da Scotland Yard, desde há 14 anos, em muitos anos, chegando a atingir alguns milhões de euros, mais de uma dezena de milhões de euros. Portanto, como eu não sou completamente destituído, tenho que chegar a uma conclusão. É que este assunto não é um assunto meramente jurídico do desaparecimento de uma criança. É um assunto de Estado, do Estado inglês, do Estado do Reino Unido. O que eu pergunto ao Gonçalo é como é que o desaparecimento de uma criança
se transforma num assunto de Estado que envolve um Primeiro-Ministro, que envolve a alta finança inglesa, que envolve durante anos o Orçamento de Estado do Reino Unido. Qual é a sua opinião? Porque não pode saber certamente porquê, mas... Exato. Bom dia a todos e obrigado pelo convite para aqui estar e pelas suas palavras. De facto, é um prazer ter travado conhecimento e pessoalmente com o doutor e falar muito sobre estes casos e outras situações que engrandece qualquer pessoa. Relativamente à pergunta que me faz, eu não tenho uma resposta. A única coisa é que tenho uma certeza. Este caso transformou-se de facto num caso político. Um político em que a política tenta limitar a investigação criminal, em que a investigação criminal tinha que ser e tem que ser politicamente correta, coisa que é impossível, e que se tornou assim, para os olhos dos investigadores que estavam no terreno, logo no próprio sábado, quando o embaixador britânico em Lisboa se deslocou às instalações da Polícia Judiciária em Portimão, com autorização não sei de quem, para se reunir comigo, com o diretor de FARO e com o diretor da Direção Central de Combate ao Banditismo, o Dr. Luís Neves, que é hoje o atual diretor nacional da Polícia Judiciária. Portanto, há aqui algo que influenciou toda a investigação, continua a influenciar, e que eu não sou adepto de teorias de conspiração. Há muitas teorias de conspiração do porquê. Eu apenas constato. E o que eu constato é que nesta investigação, a partir de dado momento, esse momento é quase desde a chegada do embaixador, da parte dos ingleses, nada da polícia britânica, das autoridades britânicas, nada é feito sem o consentimento e, digamos mesmo, consentimento e a aceitação dos pais da criança desaparecida. E que isso é tudo é muito estranho. É muito estranho. Eu recordo-me que ainda a polícia britânica estava connosco no Algarve, logo nos primeiros dias do desaparecimento, e só que um dos elementos da polícia britânica que diretamente questionou a mãe sobre o desaparecimento da criança, dizendo-lhe que ela seria uma das principais suspeitas, que era uma situação normal. Esse indivíduo, nesse mesmo dia à noite, tinha um bilhete de avião de regresso ao Reino Unido. Portanto, há situações que não se compreendem, até porque, para não me alongar muito, fala-se muito em procurar uma criança, as buscas pela criança, mas aquilo que os próprios pais já o têm dito é que a principal preocupação deles é a sua imagem, é defender a sua imagem. Eu recordo-me quando foi no programa da OFREG, isto logo em 2008 ou 2009, em que no site do programa da OFREG, o que eles dizem é que esperamos que agora seja posto em causa a credibilidade do investigador português e defendendo a nossa imagem, a questão da imagem. Portanto, se a defesa da imagem de pessoas que foram constituídas, arguídas num processo, custa assim tanto ao governo britânico, é de estranhar, e eu, como não gosto de interferir nas questões dos outros países, são os súbditos britânicos que têm que questionar as suas autoridades, os seus governantes, a saber o porquê daquilo tudo. Um dia vi logo no início também um programa britânico em que uma senhora que estava nesse programa televisivo dizia: se fosse uma criança negra, e essa senhora era negra, nada disto acontecia, nada deste interesse, no caso, acontecia, nem a despesa com a procura da criança aconteceria porque era uma criança negra. Eu não sei se isso é assim ou não. Agora sei que isto é tudo muito estranho e que um dia ter-se-á que saber. O Sr. lançou, este já é o seu segundo livro sobre o caso. O que é que este livro traz de novo? Consegue resumir? Sim, este livro é uma revisão de toda a investigação, desde não só dos primeiros 6 meses da investigação, que foi onde eu tive como coordenador, mas um olhar para a investigação do caso, desde o seu início, desde aquilo que depois foi sendo conhecido pelo trabalho dos britânicos e pelo trabalho dos portugueses, que em 2013 reabriram o caso, e agora com esta nova versão dos ingleses. E é uma análise
crítica, normalmente realizada pelos investigadores, quando tem um caso que leva alguns anos, em que tentam, o que se tenta é perceber o que é que foi feito, onde é que se pode ter falhado e o que é necessário aprofundar. Portanto, este livro é um livro mais extenso, é um mapear de toda a investigação e que termina com um elencar de várias diligências que, quanto a mim, como coordenador de investigação criminal, deveriam-se realizar, neste caso em concreto. Portanto, o Sr. só acompanhou a investigação nos primeiros 6 meses, diretamente envolvido? Sim, depois fui politicamente afastado da investigação. Pode-nos contar como é que foi esse afastamento? Decorri em Lisboa, a cimeira do Tratado de Lisboa, onde foi assinado o Tratado de Lisboa. Nas vésperas eu recebi um telefonema de alguém que queria falar comigo, e até era quase familiar, uma jornalista, queria saber notícias do caso e falava de um avistamento. Eu já contei isto até num canal televisivo, logo na altura. Queria saber notícias de uns avistamentos em Marrocos, na criança, lá nas montanhas do Rif. Eu lhe disse a ela, em off, e quase só por respeito pela tendo atenção a essa relação quase familiar que existia, é que tive um desabafo do género nos ingleses que se preocupem com aquilo que foi acordado com eles. E então isso depois, esse desabafo, transformou-se num diário de notícias, numa grande primeira página, várias folhas, como se eu tivesse dado uma entrevista. Não é essa pessoa que era a responsável, mas outra pessoa, outro jornalista que o fez, e pronto, fizeram um excelente trabalho, 3, 4 páginas, o jornal vendeu muito. No dia 2, isto é no dia 1 de outubro, no dia 2 de outubro de manhã está a decorrer a cimeira. Eu estou em Huelva, em Espanha, com o diretor de Faro. Estamos a assistir a uma cerimónia do aniversário da Polícia Nacional de Espanha, e quando depois, por volta das 10, 11 da manhã, recebo o telefonema a dizer que eu tinha sido, o meu diretor recebeu o telefonema a dizer que eu tinha sido afastado da direção do Departamento de Portimão e tinha que me apresentar, é facto, que era um departamento de origem na altura, e portanto sendo afastado assim, não diretamente da investigação. A investigação poderia ter sido retirada, era mais chocante, não é? Ter sido avocado o processo pelo departamento, ter ido para Faro, por exemplo, ter vindo para a BCCB em Lisboa, mas o que foi decidido foi eu sair e a investigação ali ficar em Portimão, onde hoje continua, mais ou menos. Mas o facto disso tudo decorria, isso terá acontecido já depois do encontro entre José Sócrates e Gordon Brown. Em Gordon Brown, nessa manhã, diz que já tinha falado com o primeiro-ministro português sobre o caso dele, em que José Sócrates, na altura, diz que não sabe do que é que, mais ou menos isto, que o Sr. Gordon Brown está a falar, e que não falaram nada disso, e, portanto, o facto é que a consequência daquilo que tinha acontecido anteriormente foi a minha demissão, digamos assim, da direção do Departamento de Portimão. Doutor, pegando nessa situação, tenho aqui 2 perguntas que me saltam, que me chamam a atenção, que é 2 situações, que é porquê essa interferência da polícia britânica quase de uma forma imediata? Como é que foi a relação da PJ com a polícia britânica e, de alguma forma, entende-se aqui que o Estado português e a polícia portuguesa se subalternizou à polícia britânica? Isto é porquê? É porque as ordens vieram por parte, por exemplo, do Ministro da Justiça ou do Diretor Nacional da PJ para que, de alguma forma, se subalternizasse, e o Sr. há bocado referiu naquele ponto, quando estava a falar com essa jornalista, que a polícia britânica se devia preocupar com aquilo que tinha ficado combinado. O que é que foi combinado com a polícia britânica? Bom, então, resumindo, quando está o desaparecimento, as autoridades britânicas mostram-se interessadas em colaborar, em vir para o terreno. E isso é aceito pela Polícia Portuguesa, pela Direção Nacional da Polícia, que aceita essa situação. Já antes tinha estado connosco, e era normal que estivesse o oficial de ligação britânico, Glenn, qualquer coisa, que depois também, dali a poucos dias, terá sido mandado para Londres. A polícia britânica, quando veio, tivemos uma relação excelente com eles, de completa colaboração.
Havia até um elemento da polícia britânica que era de origem portuguesa, que é madeirense, e que, pronto, era uma forma de uma maior proximidade e não haver aquela dificuldade linguística que poderia surgir de alguma forma até cultural, e tudo foi andando normalmente. Foi a polícia portuguesa que atrasou as investigações relativamente ao caso a partir da suspeita dos pais. Porque normalmente, numa situação deste tipo, uma criança desta idade desaparece de um apartamento onde está a guarda, neste caso dos pais, os pais são os principais suspeitos. E é a polícia britânica que tenta levar o caso para essa situação, para salvaguardar essa situação. E aí já havia da parte da polícia portuguesa um excesso de cuidado, que não se podia melindrar. E os britânicos não estavam tão preocupados com isso. Eu contei há pouco até aquele episódio do elemento da polícia britânica que abordou a mãe, que questionou relativamente à filha, que ela que sabia. E é a polícia britânica que vai insistindo que tem, por exemplo, uns cães especiais para detectar odores a cadáver, para detectar fluidos corporais, e que a dada altura, já ali no começo de agosto, dizem, e esse colega que é de origem portuguesa, dizem: vocês desculpem lá, mas isto está um beco sem saída e temos de chamar os cães, isto não pode continuar assim. E foi com esses cães, lá está, por iniciativa dos colegas britânicos, que realizámos os exames, as inspeções a vários locais onde se encontraram fluidos corporais, amostras daquilo que poderia ser ou que pode ser o ADN de Madeleine McCann. E chegamos ao ponto em que eles são ouvidos, constituídos arguidos e ouvidos como arguidos, em que eles depois saem de Portugal e vão para o Reino Unido. Portanto, nessa altura, aqui um à parte, são talvez os primeiros pessoas que sujeitos a um termo de identidade e residência e que saem do país, na maior das calmas, sem pedir qualquer autorização para sair do país e para a terra deles, apesar de terem aquela medida de coação. Ficando então eu, pelo menos, a saber que o termo de identidade e residência é quase, não é bem uma coisa judicial, mas é mais administrativa, para a pessoa dizer qual é a sua morada para receber notificações. E portanto, não me espanta que tenham acontecido outras situações. Só me causa há uma estranheza quando se diz que alguém com termo de identidade e residência saiu do país e não pediu autorização para sair do país, porque no fundo tantos andam a sair do país porque não são portugueses, e aos portugueses é que parece que exigem esse pedido de autorização ao Ministério Público. Mas nessa altura, quando eles saem, a investigação caminhava nesse sentido, no sentido de que a criança morreu, que houve uma ocultação de cadáver e que existiam indícios do eventual envolvimento dos pais nesse desaparecimento e nessa ocultação de cadáver. E, portanto, que era necessário recolher toda a informação ao máximo, solidificar tudo aquilo que já existia no processo e que estava contido nesse relatório que foi elaborado pelo meu colega Tavares de Almeida, inspetor-chefe. E é isso que a polícia britânica diz que faz. E diz que vai fazer, vai colaborar connosco nisso tudo, até porque antes, quando se chamam os cães, o colega luso-britânico, não é? Da Scotland Yard, ele era o único da Scotland Yard, os outros eram da polícia de Leicestershire, da residência do casal, está a escrever um ofício a pedir os cães, está ele a elaborar o ofício que seria assinado pelo nosso diretor de Faro, em que coloca lá que há uma situação de um homicídio e para os cães serem requisitados. E aqui eu lhe digo que tenha cuidado, que nós não estamos a falar de homicídio, estamos a falar de uma situação de desaparecimento. Portanto, repare, são os britânicos que falam em homicídio, não é a polícia portuguesa. Da parte de Portugal, só quem depois vai falar em homicídio é o Ministério Público, não é a Polícia Judiciária. E, portanto, quando eles saem, está acordada, então, essa atenção que a Polícia Britânica tem que ter. Ao ponto de os britânicos diziam que, da parte dos pais, estavam sempre a ser contatados,
sobre certas coisas e que a partir dali iam começar a gravar todas as conversas, telefonemas ou conversas pessoais que isso acontecesse. E, portanto, uma das coisas que, por exemplo, está neste livro, uma das diligências sugere-se que solicite-se à Polícia Britânica as cópias das gravações que eventualmente efetuaram nesse período ao casal, para a Polícia Portuguesa, que é a titular da investigação, a conhecer o seu conteúdo. Portanto, não havia aqui nenhuma discordância sobre o que é que se deveria fazer a seguir. Mas, de facto, depois com o meu afastamento, tudo muda. Diga uma coisa, Gonçalo, este livro começa com uma frase: é medo que escrevo. É o seu sentimento quando ainda escreve sobre este caso? Mas não o medo essa é uma parte de um poema de José Cotileiro, sobre os medos, e tinham muito a ver com a censura. Não é com medo de providências cautelares, de ver qualquer outro processo civil. Já passei por um que levou 10 anos. Não é isso. É medo de não ser compreendido, da minha mensagem não ser clara. Eu tento esclarecer, aquilo que eu produzi neste livro, e tinha produzido no outro, era uma ferramenta para ajudar as pessoas a compreender o que possa ter acontecido. Sendo certo que eu também não tenho a solução daquilo que aconteceu, até porque a investigação não chegou ao fim ainda. E, portanto, o medo anda um pouco por aí, dessa incompreensão. Não tanto do medo da censura, porque a censura estará sempre presente. Aliás, a censura... Eu reparo, ainda ontem, no lançamento do livro, tiveram lá alguns canais de televisão portuguesa e não teve o canal público. Portanto, o que se estranha, portanto, há logo aqui, não é uma censura, mas é como que não mostrar interesse em. Portanto, é uma forma estranha de fazer a censura. Inês, este caso foi profundamente mediático, foi dos mais mediáticos da altura. Os jornalistas em Portugal, nós temos uma imprensa livre e, portanto, vamos admitir isso. Tu achas, como jornalista, ou, enfim, jornalista é sempre jornalista, que pode ter havido alguma censura, como diz o Gonçalo, neste caso? Ainda jornalista? Ainda jornalista. É um caso complicado, porque, como o que vocês disseram mostra, isto é um caso que tem muito de político e tudo o que é político envolve uma grande dose de propaganda. Propaganda no sentido verdadeiro da palavra, não de publicidade, mas de manipulação de factos. E foi-se criando uma retórica em que se arranjavam desculpas, uma narrativa, como diria o antigo primeiro-ministro José Sócrates, uma narrativa em que primeiro a culpa era do inspetor porque tinha acusado injustamente os pais, depois os pais, depois era a polícia inglesa que já não colaborava com a polícia portuguesa. Depois, quer dizer, foram-se criando desculpas sucessivas para que, no fundo, as pessoas esquecessem o principal, que é: ninguém sabe a verdade. Ninguém sabe onde é que o que é que aconteceu. Ninguém faz a menor ideia. Ou se alguém faz... Os responsáveis pelo desaparecimento é que sabem. Exatamente. Mas nós não sabemos sequer quem foram os responsáveis pelo desaparecimento. Agora surgiu aquela hipótese do suspeito que está detido, que está preso na Alemanha, mas eu percebi pelo que o Sr. Inspetor disse que não lhe parece que essa seja uma pista válida tantos anos depois. Ou estou enganada? Não, está certo e está dentro daquilo que acabou de dizer, da questão da propaganda e da publicidade. Porque o caso, a partir de dado momento, chegou a esse ponto. Por exemplo, este aparecimento deste suspeito alemão começa no ano passado. E se repararem toda a campanha que foi feita, é uma campanha de propaganda que tenta manipular as pessoas e até os jornalistas. Eu no livro falo sobre isso. Eu fui investigador criminal e estou habituado a questionar-me. Se me põe uma situação, eu tento perceber o porquê, tentar perceber as motivações, tentar se aquilo é possível, se não é possível. E como jornalista espero alguém que seja jornalista e alguém, por exemplo, que se diz jornalista de investigação, que não é um investigador criminal, penso eu, mas que
tenha alguma preocupação e que saiba o quê? Saiba questionar, saiba perguntar. E aqui, neste caso, o que se assistiu foi em muitas das situações, porque o jornalista tinha a opinião favorável a A, favorável a B, normalmente, no ano passado, favorável aos pais da criança, o que questionavam era, por exemplo, apenas e só, os senhores dessa investigação alemã não encontraram nada que relacione os pais, pois não? Não. Portanto, era só essa preocupação. Não questionaram, por exemplo, relativamente a este suspeito, qual a razão para não ser Portugal a estar a investigar esse suspeito. Isso é uma dúvida que É absolutamente legítimo. é legítima porque o processo é português, o caso aconteceu em Portugal e de repente aparecem os alemães a dizer nós temos aqui uma investigação, os senhores chegam-se lá para aquele lado, porque isto agora é tudo connosco. Como dizia ontem o procurador, porque em Portugal a gente faz em 6 meses aquilo que a gente faz numa semana. E outras coisas. Mas este não questionar, aceitar tudo o que vem, e repare, e se ler o livro, a parte das 80 e tal páginas dedicadas a esta situação alemã, e se recordar daquilo que foi dito no ano passado, por exemplo, o tal canal de televisão pública, que andou durante não sei quanto, quase um mês, às sextas-feiras, sempre com um programa sobre, é tudo o que está neste processo. Mas sem questionar, tudo o que está neste processo, no processo em que levam à acusação desse suspeito por violação e à condenação dele por violação de uma senhora americana na Praia, em 2005. E eu não sei se as pessoas tiveram acesso ao processo, se lhes deram, como cá em Portugal se deu, e bem, um CD aos jornalistas, dos tais não sei quantos volumes que são, dos milhares de páginas que são. Ainda tenho dúvidas se os jornalistas leram aquilo tudo. Mas este processo alemão também é um pouco volumoso, mas tem apenas 4 volumes e mais 4 apensos e consegue-se ler. Apesar de estar em alemão, consegue-se traduzir facilmente com a ajuda do Google, para quem não sabe o alemão. Mas aquilo que saiu, aquilo que foi publicado, é a tal questão, como dizia o Churchill, que ainda ontem me referia, é que não há opinião pública. O que há é a opinião publicada. E aquilo que importa é manipular as pessoas. É publicar, está publicado, isto é a verdade. Porque é a verdade que foi publicado. Mas nunca foi questionado. Soutor, deixa-me fazer uma pergunta antes de Luís, se me permitir. Desculpa a crítica aos jornalistas. No meio de jornalistas... Aqui o doutor é que já ouviu muitas críticas ao trabalho. Claro, não, eu entendo perfeitamente. E habitualmente o que acontece muitas vezes é que quando não temos uma resposta para alguma coisa, criticamos sempre o outro lado para tentar desviar a atenção. Eu vou-lhe fazer esta pergunta, eu não sei se o doutor tem filhos, se é pai, mas eu faço esta pergunta porque parece-me que é interessante e liga-nos muito àquilo que também nos traz aqui, que é uma leitura mais política deste caso. Nós deixámos de falar da criança e nós deixámos de pensar o que é que poderá ter acontecido ou não e aquilo que se nota, e eu queria ouvir a sua opinião, é nós andamos nos últimos 10 anos a tentar provar, nós, a sociedade em geral, ou as pessoas mais envolvidas, a tentar provar que os pais não estão envolvidos e de que a investigação portuguesa aldrabou, vou utilizar esta expressão porque no sentido de dar esta ideia de que aldrabaram o trabalho e depois, efetivamente, vieram os ingleses e os alemães tomarem conta disto porque a polícia portuguesa direcionou o caso aos pais e não, os pais são os pobres coitados e efetivamente não fizeram nada. Mas nos últimos anos não se falou mais da criança, não se pensou. Isto passou a ser um processo político e de quase de defesa dos McCain e nós passamos a ignorar a figura principal do caso, que é a própria criança. É verdade, eu já falei nisso várias vezes e alerto e continuo a alertar e a comparação que eu fiz foi neste momento conhecemos mais um suspeito do que conhecemos a própria criança. E quando há um desaparecimento deste tipo, aquilo que nós nos temos de preocupar logo das primeiras diligências é a questão da vitimologia, é quem é aquela criança, e conhecê-la a fundo. E aqui não nos foi permitido conhecê-la. Nomeadamente através do tal histórico clínico.
que não lhes foi entregue, que era importante. Porquê é que não foi? Cá está, lá entrou a política. Os pais ficaram um pouco de fora, disseram os tribunais mais ou menos isto, os tribunais decidem, os tribunais britânicos, no âmbito de uma carta corretória, disseram que não se tinha acesso a essa parte clínica, ao histórico clínico. Mas os pais podiam conceder e informar a polícia e as autoridades sobre isso. Mas neste momento, se nos últimos 10 anos isso aconteceu de a questão da imagem dos pais, no fundo, a dizer os pais não têm nada a ver com isto e que até existiu um rapto e que a polícia portuguesa trabalhou mal, neste momento isso já está tudo dado como adquirido. Neste momento é assim, se reparar naquilo que dizem, por exemplo, os alemães, eles têm o caso resolvido. Portanto, os pais nada têm a ver com o assunto, existiu um rapto, a polícia portuguesa não soube trabalhar e agora vão ser eles que vão acusar e vão condenar essa pessoa por rapto de Madeleine McCann, sem terem nada em termos de prova. O que eles têm é um diz-diz. Não têm indícios. Se nós formos ao processo português, mesmo nesse relatório está uma súmula dos indícios, depois ao longo do processo existem mais indícios. Há indícios do eventual envolvimento dos pais no desaparecimento e ocultação do cadáver. Isso está lá. Eu não quero dizer que no final da investigação, eu volto a dizer isto, e se não tivéssemos voltar atrás e dizer não senhora, não aconteceu nada disso, apesar desses indícios, isso era tudo explicado por isto ou por isto ou por aquilo. Há fortes indícios que ocorreu uma simulação de rapto. Se existe uma simulação de rapto, para quê um rapto real? Porque se há um rapto real, porque é que se simula um rapto? Isto é o processo português. Mas no processo alemão, que iniciou-se para aí em 2016, a investigação alemã, o que há é uma testemunha de duvidosa credibilidade, muito motivada pelo facto de estar detido na Grécia, condenado a uma pena de prisão a 7 anos e meio, por tráfico de seres humanos na Grécia, com um passado igual ao dos outros, até igual a este suspeito, e que ao fim de 12 anos, da prática de um furto, ao fim de 8 anos dizer que tem conhecimento que o tal Sr. Cristiano B, que está detido na Alemanha, lhe confessou que foi ele o raptor de Madeleine, vem então a dizer que isto passou-se assim, foi ele que raptou. Mas não há indício nenhum. Há um indício e depois muito mal produzido. Muito mal produzido porquê? Eu ontem tentei explicar na apresentação do livro. Se eu tiver um testemunho, e apenas só aquele testemunho, as perguntas que lhe faço têm que ser perguntas que a pessoa não saiba o que eu estou-lhe a perguntar. Não é? Pergunto-lhe, ele vai ter que responder e as respostas têm que ser espontâneas e eu, se tiver dúvidas, volto-lhe a questionar sobre as mesmas coisas. Aqui nada disso aconteceu. Depois, se eu tenho outro testemunho que resulta deste, porque eles dizem, eu fiz ali um furto, e ele diz que fez um furto em 2006, a casa do Cristiano B, fui para lá umas cassetes de vídeo em que havia umas cenas de uma violação de uma idosa, que falava inglês com sotaque britânico, portanto não era americana, e diz que é acompanhado vai-se ouvir essa outra pessoa, e da mesma forma tenta-se perceber o que é que ele está a dizer e entrar nos pormenores. Mas depois, os testemunhos não podem ser iguais. Não são cópia do outro, porque é que senão era só assinar aqui que isto foi o que o outro disse. Mas não é assim. E aqui também não foi assim. Só que a segunda pessoa a ser ouvida, a prestar testemunho, diz mais coisas do que aquele, vai para além do que aquele o tal que eles dizem que é a grande testemunha, a principal testemunha do rapto de Madeleine, que é um auto-intitulado criminoso mesquinho, é assim que o indivíduo se referiu à polícia britânica como era conhecido. Criminoso mesquinho. Então esse criminoso mesquinho é a base disto tudo, a base destas suspeitas. Não há indícios nenhuns. É um diz. Diz-se que. Ele diz que. Ouviu dizer que. Esse é o que está na Grécia. É o que estava detido na Grécia, que saiu em liberdade logo um ano e meio depois de começar a falar com a polícia britânica, neste momento estará a viver na Córsega,
E, entretanto, é tal grande testemunha que depois dá início ao Então processo. teve esse prémio de ser libertado na Grécia para... Eu não sei, mas posso levar a suspeitar que sim, porque tudo sugere que a cronologia dos acontecimentos sugere que algo tenha acontecido, que ali esteja uma parte da motivação. A outra parte da motivação era aquilo que ele já teria dito, fazendo fé no testemunho do outro, com o autor do furto, digamos assim, que já lhe tinha falado em tempos que era bom ter algo relativamente ao caso Madeleine, porque havia um fundo com dinheiro lá no Reino Unido e tal, aceder a esse fundo, dando informações. E, portanto, há uma motivação, parece também haver uma motivação monetária. Mas agora, o que é que um investigador tem que fazer com estas coisas todas? Eu ontem não dei este exemplo, mas vou dá-lo agora. Ele diz que furtou daquela casa de Cristiano B 2 cassetes vídeo e máquinas de filmar Sony. E que nessas máquinas, com as cassetes, conseguiu ver a tal violação e que mostrou outro indivíduo também ver. Isto dentro de uma autocaravana que tinha em Santa Clara a Velha, lá na Serra do Algarve, lá no Algarve, e numa tal fazenda rebelde que é dirigida por um homem. E que escondeu as tais cassetes dentro da autocaravana. E que um dia foi-se embora e deixou ali a autocaravana. Foi-se embora para a Espanha e deixou ali a autocaravana. O outro indivíduo que veio falar diz: não, ele vendeu a autocaravana ao dono da fazenda. Portanto, se as cassetes de vídeo são importantes, tão importantes que andaram à procura de processos, ou já tinham processos de que há uma violação e que podem acusar de Cristiano B dessa violação, então temos que ir à procura da autocaravana, logo de início. E se temos à nossa frente o indivíduo que diz: eu sou dono da autocaravana, eu tenho que perguntar-lhe todos os pormenores da autocaravana, para poder localizar a autocaravana. Pormenores como matrícula, registro em nome de cá, por aí fora. O que aumenta essa necessidade quando a outra pessoa vem a dizer: ele vendeu a autocaravana. Portanto, ali pode haver uma... Eu não acredito que os alemães deste tipo, lá que vivem na Serra, se preocupem com o registro das viaturas. Mas poderia ter acontecido uma passagem de registro e por aí fora. Sabe quando é que as autoridades alemãs se preocupam em saber da autocaravana? No final. No final do processo, no final, depois de terem encontrado um cabelo nos lençóis lá, recolhidos da casa da senhora americana, que tinham passado pelo laboratório de polícia científica em Lisboa, ao fim de um grande trajeto, chegaram ao laboratório alemão ao fim de alguns anos, aí encontraram um cabelo e deram-se por satisfeitos. Portanto, há aqui uma violação. É aí, nessa altura, que eles emitem uma direção europeia de investigação a Portugal para, repare bem, é para ir à procura da autocaravana, mas não tem os dados da autocaravana, para ir perguntar ao indivíduo lá da fazenda rebelde se por acaso sabia se o tal indivíduo estava preso na Grécia e deixou ali a autocaravana. Quando a informação que têm já é que foi ele que comprou a autocaravana. Isto fazem no final do processo. Eu, como investigador, questiono. Mas porquê? Eles preocuparam-se tanto em saber viaturas desse Cristiano B. Ele chegou a ter um acidente em Orgiva também, onde foi comprar a X ou não sei quantos, onde terá ocorrido a tal conversa, depois o outro estava na Grécia. Preocuparam-se em saber tudo, desde matrículas, desde seguros, tudo. Saber tudo o que era de automóveis dele. Mas, e então aquela viatura onde poderiam estar as cassetes, no fundo era prova documental de que aquele fulano praticou aqueles crimes, não se vai à procura. Luís, diga-me uma coisa. Estamos a falar de um possível crime, claramente um desaparecimento de uma criança, mas parece-me cada vez mais evidente que é também, acima de tudo, um caso político. O Luís tem uma carreira política que fala por si mesmo. O que é que lhe apraz dizer sobre isto tudo, quando estamos a falar de uma situação que, em vez de estarmos a falar de uma criança, estamos a falar de situações políticas? Eu, pessoalmente, não tenho, eu penso que qualquer pessoa minimamente lúcida que tenha lido o que eu já li, que está à disposição da maioria dos cidadãos do mundo, tem um conjunto de certezas. Eu tenho a certeza de que este é um caso muito especial que envolve ao mais alto nível o interesse
o interesse do governo britânico. Não estou a dizer que envolve que o governo britânico está a praticar um crime, não, estou a dizer que envolve ao mais alto nível o interesse do governo britânico. E um interesse que, aparentemente, até prova em contrário, não é o de descobrir a verdade. Isso, para mim, é absolutamente verdadeiro. Outra questão, do ponto de vista político, para mim também é claramente verdadeira, é que existe, ao nível de vários patamares das autoridades portuguesas, não só em 2007, mas desde 2007 até hoje, a vários patamares, quer ao nível da investigação, das direções de investigação criminal, ou de alguns patamares dessas direções, quer ao nível do poder político que as tutela, existe uma clara conivência em que o processo se arraste desta maneira. Bom, não tenho qualquer também dúvida sobre isso. Até porque, em relação a esta questão que surgiu deste suspeito alemão, que segundo o Gonçalo Amaral diz, não é uma pessoa recomendável, é de facto um bandido, é uma pessoa com todas as razões para ser uma pessoa investigada e perseguida e suspeita de tudo e mais alguma coisa, mas há nestes últimos 2 anos um conjunto de questões políticas que a mim, como cidadão português, me constrangem muito. Como é que é possível? Eu não consigo entender se há uma investigação que está sediada ainda formalmente em Portugal e no Algarve e em Portimão, como é que putativas provas de uma tese que é colocada em cima da mesa por um conjunto de investigadores alemães, vêm a Portugal um conjunto de senhores, carregam um caminhão-tiro e levam para a Alemanha tudo aquilo que é a matéria que estaria ao abrigo da soberania investigacional portuguesa. Levar uma caminhoneta para a Alemanha, levarem documentos para a Alemanha, levarem outras provas para a Alemanha. Bom, podem ser adulteradas, por visto, até já foram adulteradas algumas. Quem é que permitiu isto e porquê? É por estrito laxismo, por subserviência crónica dos portugueses em relação à Europa, a alguns Estados europeus? É possível, mas não deixa de ser uma responsabilidade política. Eu fico espantado quando os jornalistas portugueses não se questionam sobre isto. E aqui o Gonçalo Amaral já referiu isso, eu também reitero. Os grandes defensores desta tese maquiavélica, esta narrativa construída de uma forma maquiavélica, a meu entender, na Alemanha, o grande defensor em Portugal tem sido a RTP. A RTP. É absolutamente espantoso. Eu não emito opiniões sobre a investigação em concreto, no entanto, tenho ouvido colegas do Gonçalo Amaral, um deles dois deles até são permanentes visita das nossas casas através da CMTV, por exemplo, Manuel Rodrigues, que eu conheci relativamente bem, quando era Presidente da Câmara, ele era o Presidente do Sindicato dos não sei se era dos inspectores ou dos trabalhadores da PJ, e eu até com ele organizei um grande jantar de aniversário dos trabalhadores da Polícia Judiciária com o José Saramago em Gaia, e a partir daí fiquei a conhecê-lo e tenho ouvido as opiniões dele, que é um polícia de referência, um polícia que esteve à frente, talvez o número 1, Gonçalo Amaral poderá corrigir, à frente de todo o processo, por exemplo, da investigação e da prisão das pessoas envolvidas nas RP 25 de Abril, portanto, uma pessoa altamente credível, com grande currículo na Polícia Judiciária, e que já ouvi dizer várias vezes que isto são teses completamente bárbaras do ponto de vista da investigação criminal. Portanto, autoridades inglesas envolvidas, não sabe porquê, autoridades portuguesas coniventes por laxismo
ou por colaboração proativa com determinado objetivo, não se sabe porquê, perante o silêncio pateta da comunicação social portuguesa e de muitas autoridades portuguesas. Mas agora, se eu não dizer que me queria fazer perguntas sobre a questão da investigação em si, mas eu tenho só 2 ou 3 perguntas ao Gonçalo para terminar a minha parte sobre a investigação. E indo lá atrás, os 2 cães que vieram para Portugal, tanto quanto eu li sobre os cães, eram 2 cães muito especiais, porque até tinham sido medalhados pela rainha inglesa. Era a primeira vez que a rainha tinha medalhado, condecorado 2 cães. Eu nunca fui condecorado em Portugal, não tenho currículo para isso, mas aqueles 2 cães eram condecorados. E tanto quanto sei, nunca tinham falhado uma investigação criminal. Até se contam histórias mirabolantes desses cães, de descobrir cheio de cadáver debaixo de uma laje de betão com alguns metros de profundidade. Mas esses cães chegaram ao Algarve e viciaram-se em 3 dias em medronho. Ganharam umas raspanas de medronho. Então, aparentemente, pelo que li uma vez num jornal britânico, já lá vão meia dúzia de anos, foi a primeira vez que os cães falharam, que aqueles 2 cães falharam, os 2 ao mesmo tempo. O que pesquisava vestígios de sangue e o que pesquisava... Mas eu queria perguntar ao Gonçalo Amaral se a Polícia Judiciária deu medronho àqueles cães. Era a primeira pergunta. A segunda questão tem a ver com o facto, se bem me recordo, de que uns vestígios de putativos ou cabelos ou fluidos corporais que esses cães detectaram num automóvel. Aliás, eu vi essa cena várias vezes na televisão, que a Polícia Judiciária Portuguesa colocou uma garagem imensa com muitos automóveis e eles foram direitinhos, não é como o meu filho pequenino, quando vê um Ferrari, vai direito ao Ferrari. Eles foram direitinhos ali àquele automóvel. E na mala desse automóvel terão detectado fluidos corporais. Bom, esse automóvel era um automóvel que foi alugado, tanto quanto sei, isso que queria confirmar-se, porque a minha memória pode já falhar, posteriormente ao desaparecimento da médica. 15 dias depois. Isto não é um imbróglio muito grande que não se devia deixar cair por terra a questão do envolvimento dos pais Tucur, só com este detalhe. E a última questão sobre o casal. Em Portugal, e ainda há bocado em conversa informal, o Gonçalo dizia que havia interpretações jurídicas diversas sobre a matéria, mas pelo menos existe uma controvérsia. Ao haver uma controvérsia, a questão teria que ter sido suscitada, que é, no mínimo, estes pais teriam que ter-se. Eu tenho um filho com 5 anos, ainda tenho um filho com 5 anos, e tenho netos. Eu nunca me admitia ir noites seguidas jantar a 100, 200, 300, 400 metros de distância e deixar um filho meu com 5 anos, que neste caso eram 3 filhos, 2 mais pequenos, sozinhos, fechados num apartamento. Portanto, que estes casal no mínimo, tinham que ter sido acusados de exposição ao abandono. E se tinham sido constituídos e arguídos, no mínimo, por esse putativo crime. Bom, e manifestamente não foram. A última questão, é que eu já ouvi Gonçalo Amaral falar muito sobre ela, e essa responsabiliza as autoridades portuguesas ainda hoje. Porque é que esta investigação nunca foi sujeita a um elemento que um leigo como eu sabe que é nuclear, obrigatório e inultrapassável, que é a reconstituição dos factos daquela noite com todos os intervenientes que vieram a participar. Gonçalo. Então, indo ao princípio, tentando responder ao doutor e respondendo, começando com os cães, é certo e seguro que não demos medronho aos cães. Aliás, tratámos de ter um veterinário sempre atento e de prevenção para o caso de mordidelas de cobras e essas coisas que pudessem acontecer aos animais, portanto esse cuidado era necessário. Os animais também não tiveram mal com o calor, porque tiveram que estar num espaço com o ar-condicionado a determinada temperatura, em termos de estar fresco, um local fresco, porque havia calor no Algarve. Isto, o técnico, o treinador deles, indicava que assim tinha que ser, e todos os cuidados foram tomados.
E os cães, ao contrário do que se diz, que eram cães que trabalharam em Portugal e trabalhavam no Reino Unido e que trabalhavam também com o FBI nos Estados Unidos, cães que ajudam, eles por si só, não resolvem o caso, mas ajudam a resolver, porque ajudam a localizar os tais odores a cadáver e os tais fluidos corporais e depois podem ser recolhidos e analisados em laboratório. Foi o que aconteceu neste caso. Neste caso, encontraram-se odor a cadáver dentro do apartamento, odor a cadáver nas roupas da mãe da criança, odor de cadáver fora do apartamento estava alugado, odor a cadáver na viatura alugada de 15 dias depois, e fluidos corporais, tanto dentro do apartamento como também dentro da bagageira do carro e na chave do carro. E eu prefiro a chave do carro, já vou explicar um pouco mais à frente. Portanto, isto depois tudo é recolhido, foi enviado, eram amostras muito minúsculas. À época, tivemos a informação que o exame que era necessário fazer pelo Open Number não se realizava em Portugal, mas que o Reino Unido estava em condições de o fazer. O FS, o laboratório denominado FS. E assim foi um colega nosso que recolheu, que acondicionou, que levou em mão e que entregou em mão, nunca quebrando a cadeia da custódia da prova. O cuidado que nós tivemos na altura, esse tivemos com a cadeia de custódia da prova e que entregou no laboratório britânico de tudo isso. Onde antes de, preliminarmente, nos disseram que, por exemplo, os fluidos encontrados na bagageira do carro correspondiam a um descendente do pai da criança, do pai de Madeleine. E depois vieram mais tarde, já depois de muitas viagens, para nós houve ali muitas pressões, manipulação daqueles resultados, dizer que sim, está aqui um ADN que é o ADN Madeleine, mas qualquer um de nós pode ter construído este ADN. Repare-se, há um ADN que pode ser de Madeleine McCann, que é em tudo praticamente idêntico ao Madeleine McCann, mas que é construído pelo funcionário A, B ou C do laboratório. Eles admitem isso, portanto, tenham havido ali uma contaminação da parte deles. Porque qualquer um deles poderia ter construído aquele ADN. Eu, na altura, perguntava, porque não se tinha... eles não tinha aparecido o perfil da ADN, sei lá, do Papa, do João Paulo II, de outra pessoa qualquer, porque tinha que ser de Madeleine, não é? Que aquilo nem eram pessoas familiares de Madeleine, eram pessoas que... Desculpa, Gonçalo, deixa-me só fazer uma pergunta. Por que razão é que hoje a Polícia Judiciária não pega nesses fluidos que tem guardados e nos manda para o FBI para investigar? E ela chegar. E, portanto, há ali manipulação quanto aos resultados. E aqui neste livro eu falo nisso e naquilo que deve ser feito relativamente a isso. Um pouco dando resposta ao que perguntou o doutor. Mas aquela prova científica, até ao momento, não foi bem utilizada. Por exemplo, foram encontrados cabelos que são cabelos a coloração dizem eles que é a coloração de Madeleine McCann. Antigamente, quando não havia o perfil da ADN, era pela comparação da cor que se dizia que o cabelo poderia ser ou não ser da pessoa. E eles fazem essa técnica, a coloração é de Madeleine McCann. Esquecemos que existe ADN, os exames, a possibilidade de realizar exames de ADN, portanto, aquilo seria Madeleine McCann. E estavam na bagageira do carro. E depois de gastarem muitos cabelos, chegam à conclusão que o gastarem a destruírem cabelos, chegam à conclusão de que o cabelo não tem raiz, por tal razão não é possível realizar o exame de ADN, porque para realizar um exame mitocondrial através do cabelo só com raiz. Mas há laboratórios que o conseguem fazer mesmo sem raiz. E o que se pergunta é aquilo que diz o doutor. Porque é que neste momento, a Polícia Judiciária, o Ministério Público, não fazem um apanhado de tudo o que existe, aquilo que foi devolvido pelo laboratório britânico, que não é muito, mas é alguma coisa, aquilo que foi examinado no Instituto de Medicina Legal em Coimbra, em Lisboa, e que também muita coisa foi destruída, muitos cabelos foram destruídos cá, mas que há alguma coisa que existe e com isso tudo, ser tudo reexaminado. Até para se comparar, e pedindo agora que há este suspeito, ou com outro suspeito que apareça, se comparar com o cabelo, comparar se é o mesmo indivíduo ou não. Isto pode ser tudo feito, realizado em Portugal, e não se percebe que não faz. O que acontece, depois no meio disto tudo, e para terminar, é que
eu sou polícia e quando me começam a contar uma história e a arranjar uma explicação para aquilo que existe, acho estranho. Na altura, a primeira explicação que a família dos pais da criança desaparecida, a família, familiares da criança, diziam é que foi a Polícia Judiciária que colocou essas provas dentro do carro e dentro do apartamento. Colocou lá sangue da miúda, cabelos da miúda, portanto foi a Polícia Judiciária. E mais recentemente, há poucos, um mês, 2 meses, um senhor jornalista britânico que diz que é em busca da média ou qualquer coisa parecida, sugere no seu livro que fala no meu nome, como se eu tomasse todas as decisões, não é? Mas pronto, fala no meu nome e que diz que eu estava a ser pressionado e, portanto, terá sido a Polícia Judiciária que colocou os fluidos corporais e os cabelos da menina na bagageira do carro. E onde é que foi buscar? O que eu pergunto, exatamente, e o que eu pergunto é assim. E o que eu pergunto é simples. O que eu pergunto também é simples. Então, mas se o seu laboratório britânico já veio dizer, ou pôr em dúvida um bocado atabalhadamente, um bocado assim, um bocado trapalhão, que aquilo seria o ADN de Madeleine, para que agora dizerem que foi a Polícia Judiciária que lá colocou aquilo? Porque se foi a Polícia Judiciária que lá colocou, aquilo é efetivamente Madeleine. Se isso tivesse acontecido. Portanto, a manipulação da parte dos ingleses ainda seria pior. Portanto, esta justificação, que é idêntica àquilo que diziam os familiares em 2007, os familiares da miúda. Para mim, levanta-me estranheza, que a polícia nada disso fez, nem faz nada disso, nem nunca vi fazer, e não acredito que isso aconteça. Mas reparem, ainda para esta questão do ADN encontrado, dos vestígios encontrados na bagageira, é que na chave do carro também existia um fluido corporal, também existia sangue. E portanto, lá está a prova que os cães não falharam. É que esse efetivamente era sangue do pai da miúda que se cortou a fazer a barba. E portanto, os cães, que falharam em tudo, conseguiram ir à chave do carro e dizer aqui está sangue. E era sangue. Portanto, os cães não falharam. Se conseguiram ir àquele pormenor, os outros também estão corretos. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, Gonçalo, mas eu queria fazer uma pergunta à Inês. Inês, falámos muito sobre política, mas também sobre jornalismo. Este caso continua a ter interesse, primeira questão. E segundo, porquê é que há aqui tanta interferência do poder dos jornalistas nesta investigação? Eu acho até que não há muita interferência do poder dos jornalistas. Cá em Portugal. Cá em Portugal, sim. Mas no Reino Unido é. Sim, aliás, basta fazer uma busca no Google, fazermos uma busca pelo nome do Inspetor Gonçalo Amaral e pelo nome deste novo livro, e não encontramos os primeiros 20 resultados, são todos artigos escritos em inglês. Não aparece nenhum resultado nos primeiros 20 em português. Mas não há interesse, Inês. Não, espera só um minuto, porque esta é de facto uma questão complicada. Este é um processo tão complicado ou mais do que foi, por exemplo, o processo da Casa Pia. Porque são processos em que se mexe com emoções e em que há uma espécie de nihilismo, não sei, um antagonismo que se cria. Por exemplo, relativamente a este caso de Madeleine McCann, o que se criou foi uma antinomia, que é o inspetor Gonçalo Amaral, por um lado, / Polícia Judiciária, e por outro lado, os pais da criança / governo britânico. O que é que acontece? Acontece que os jornalistas não se entrincheiram e, portanto, o que é que eles querem? Obter informações. E quem é que lhes dá informações? Quem vir publicada a sua versão dos factos. E, portanto, há uma manipulação que às vezes os jornalistas nem sequer sentem que estão a ser objeto dela. Por isso é que eu lhes chamo propaganda, porque é uma coisa muitas vezes até organizada, e aliás, não vamos esquecer que, salientar mais uma vez, no dia a seguir ao desaparecimento, aterrou em Lisboa para ser assessor de imprensa do casal McCann, o antigo assessor do primeiro-ministro inglês. Antigo até àquela data, não é 24 anos antigo de 10 anos antes. E, portanto,
pessoas com uma prática de funcionamento, de trabalho com a imprensa, O com chamado muito spin doctor. dinheiro, com E muita financiamento. informação. Os jornalistas querem procurar a verdade, eles não estão mal intencionados, Claro. simplesmente não sabem onde se situar. E, portanto, às tantas, ficam do lado, tendencialmente, de quem lhes vai dando informações. Isso acontece em tudo, não é só nos casos criminais, é na investigação. E perdem, às vezes, como os polícias, às vezes perdem a objetividade e deixam-se levar pelas emoções. Sim, muitas vezes, mas há coisas que se perdem no meio do caminho. É, O Sr. Inspetor falou de pormenores da história que eu não recordava de todo em todo. E estas histórias que se prolongam, estas investigações que se prolongam durante muitos anos, são como os conflitos esquecidos. É como aquelas guerras que não acabam nunca. As pessoas interessam-se vagamente num epifenómeno qualquer. Mas aconteceu mais qualquer coisa. E depois a reação geral da sociedade até já não há paciência para ouvir falar nesse caso. O que é também só por si uma atividade E o comum. que é pretendido por alguém também. Claro, exatamente. Cansar Agora, as pessoas. eu queria dizer só mais uma coisa. Pois, Eu queria só- pois os polícias também têm uma carreira. eu queria dizer só uma coisa. Claro que sim. É óbvio que sim. E Claro. com certeza que o Inspetor Gonçalo Amaral, não falámos nisso, mas que depois disso terá sofrido consequências da posição que adotou. E os outros que lá Já lhe vou perguntar sobre isso. Queria só dizer uma coisa sobre o processo alemão e sobre o que o Luís Fernandes estava a perguntar há pouco. Eu não conheço, como sabem, o processo, obviamente, mas havendo mecanismos de cooperação judiciária e sabendo eu que, tal como em Portugal, a Alemanha não extradita nacionais seus para serem julgados noutro país, é natural que, se houver um julgamento, seja feito lá. Isso, o que não implica que a investigação não continuasse a decorrer em Portugal. Não, agora, com os mecanismos de cooperação internacional, isso exclui alguma teoria da conspiração, ou não, Sr. Inspetor? Não, a conspiração, alguma coisa existe, organizada em termos de coisas. Está a acontecer, foi planeado, foi organizado, quem esteja de acordo, os pais da criança estão de acordo com o que está a acontecer. Agora, o que choca, né, nesta situação são duas coisas. É aquilo que já disse o doutor, relativamente à subalternos, somos um pouco subalternos do estrangeiro e dependentes a propósito desta cooperação. Porque não é só este caso que está nas mãos dos alemães. São outros casos que aconteceram em Portugal em que se diz agora que este suspeito não os praticou, portanto é para cá que nós é que investigamos. E voltemos atrás, 2017, quando ele é detido com um mandado de captura internacional em Portugal, já, em princípio, pela tecnologia que se consegue fazer nos factos através do processo deles e do sabemos cá em Portugal, já o indivíduo estava como suspeito. Já estava a ser construído, já sabia que era aquele suspeito, era por ali que tinha que ser. Portanto, Nesse caso, porque podia ter ficado cá. exatamente. E o que é que as autoridades portuguesas fizeram? Nada. Deixaram-no ir. Nem informaram ele para ser extraditado, para cumprir a pena de 1 ano e meio. Teve que ir pelo Tribunal da Relação de Évora, foi detido no Algarve. Nem informou o Tribunal da Relação de Évora daquilo que estava a acontecer. De que ele interessava ao processo português, nomeadamente àquele processo. Aí tenho dúvidas se o Tribunal da Relação de Évora poderia ou não poderia legalmente opor-se a. Não sei. O que é que se passaria? Mas o facto era dar conhecimento. Saber-se que aquilo estava a acontecer. Mas ele foi como que levado à socata daqui para lá. Legalmente, mas foi levado à socata. E essa questão do extraditar ou não extraditar em cidadãos nacionais também não é bem assim, porque ainda há pouco tempo a violação que ocorreu no Jerez, de uma senhora portuguesa, é um suspeito, um potencial autor do caso, o agressor sexual, é um indivíduo alemão. E foi agora extraditado para Portugal. Aí há poucos dias. Pela Alemanha? Pela Alemanha. Portanto, as notícias estão a sair. Eles não levaram para lá o processo. E parece que ele estava lá e é julgado cá. Mas neste caso, interessa lá ter. Portanto, aqui aquilo que se coloca é isto, é uma questão séria de soberania. E é isso que eu me pergunto, e como o doutor há pouco perguntava, porquê é que os jornalistas não questionam? Porquê é que a Procuradora-Geral da República não é questionada sobre o que está a acontecer? Por exemplo, porquê é que o nosso Presidente da República, professor de Direito, foi bom professor de Direito Constitucional, porque não é questionado sobre uma situação deste tipo,
Nem precisam lhe dizer que é o caso Madeira. É colocarem-lhe o caso, olha, por hipótese, acontece isto. E há um país que chega aqui que leva não sei quantos processos sem dizer água vai nem água coisa. Como é que é? Está em causa ou não está em causa a soberania nacional? Quando depois as autoridades nacionais abstêm-se de tudo. Do exercício. Deixa-me só E ele, como professor, é capaz de explicar. Deixa-me só pôr uma última pergunta minha, que é só relativamente, começámos por aí, mais ou menos, ontem, num canal de televisão português, a propósito do lançamento do seu livro, eu assisti a uma peça que dizia que o procurador alemão que tem o caso da média na Alemanha reagiu violentamente na semana passada, esta semana, à publicação do seu livro. Ou seja, a notícia não era sobre o livro, mas sobre a reação. Eu queria saber qual era a sua resposta às acusações do procurador alemão, que já referiu, entre as quais a de que a polícia alemã faz em uma semana o que a polícia portuguesa faz em 6 meses. Exato. Essa notícia, lá está, não é originária de um canal de televisão, de um jornal português. Vem do Reino Unido. E terá sido um jornal britânico, um tabloide, que terá entrevistado o procurador. Aquilo que o procurador diz, a dizer que atuámos mal relativamente a este suspeito, que a polícia portuguesa não se preocupou muito com o caso porque era uma doença britânica, não era portuguesa, porque se fosse portuguesa, assim tinha-se preocupado, e que fazem em uma semana aquilo que fazemos em 6, tem que merecer uma resposta da própria Polícia Judiciária e das autoridades portuguesas, porque é gravíssimo. Estamos a falar de um procurador de um país como a Alemanha, de um país que está na União Europeia como nós, ocupa o mesmo espaço, que é líder da União Europeia em termos políticos, mas não é líder da investigação criminal em Portugal nem da justiça em Portugal. E não podemos ser subservientes relativamente a... E não existindo essa resposta, que os jornalistas deviam perguntar, a próxima vez que encontrarem o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, perguntem-lhe, afinal, qual é a resposta, o que é que pensa disto? Inspetor, deixe-me fazer aqui uma última pergunta. Aliás, antes da pergunta, fazer um pequeno comentário. É óbvio que em Portugal este processo, acima de tudo, é um processo político. Começa pelo seu afastamento, que é um afastamento político, com a ideia de... E agora é-nos dada a liberdade, talvez, de nós escamotearmos aqui um bocado a situação. Desviar a atenção da investigação, atrasar a investigação, mudar o caminho em que a investigação estava a ser tomada. E, portanto, por esta situação também da soberania do processo e de Portugal ter deixado subalternizar, é efetivamente, acima de tudo, não atendendo à questão criminal ou pseudo-criminal do processo, é uma questão política. Eu faço-te uma pergunta. Alguma vez alguém lhe pediu que não escrevesse os livros? Não, nunca ninguém me pediu que não escrevesse os livros. Até porque, quando tomei a iniciativa de escrever os livros, eu já tinha saído da polícia. Eu já estava a sair, já tinha pedido a reforma, o primeiro livro. Mas pediram-me para não me opor ao arquivamento do processo, isto enquanto estava na investigação. E depois ouvi um antigo Presidente da República dizer que não havia necessidade de ter escrito o livro. Portanto, isto relativamente aos livros. A ideia que eu tenho, por exemplo, o atual Diretor Nacional, isto foi minha testemunha num processo civil, na altura que ia lá ao julgamento, o Diretor Nacional da altura, o Dr. Almeida Rodrigues, estava sempre a telefonar para saber como é que tinha decorrido, se a polícia tinha ficado mal, se não tinha ficado mal, a imagem da polícia, não sei quantos mais. Portanto, isto é para se ver, está a levar ali a ser julgado, e eu estava ali a ser julgado civilmente, um coordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária. Aliás, um colega do curso dele de agentes, o Almeida Rodrigues, foi meu colega de curso em 1981, no 21º curso de agentes estagiários. E a preocupação
era a imagem da Polícia Judiciária. Entende? Não é a verdade. É tudo uma questão de imagem. E isto é o que se tem passado ao longo destes tempos. Porque esta estratégia de aceitarem encontrarem, criarem, construírem um suspeito não vem deste tempo, deste diretor nacional. Apesar de ele ter falado nisso, em tempos falou nisso comigo, a dizer que eles já deviam ter encontrado alguém, assim um pouco já cansado disto tudo, que lhe entregasse, um suspeito que desse para levar com tudo, como se costuma dizer na gíria policial. Tudo neste aspecto, não é? E que isto começa, 2016, quem é que está na direção da polícia? Almeida Rodrigues e Dr. Pedro do Carmo. Portanto, isto começa nessa fase. Não é? E essas pessoas iam ser questionadas sobre isso, sobre o que está a acontecer, sobre qual é a posição da polícia, se aceitam esta assunção da parte do Estado alemão a dizer que nós é que vamos tomar conta disto, até porque conseguimos fazer numa semana o que vocês só fazem em 6 meses, portanto são mais eficazes, mais eficientes, para explicarem o porquê. Porque eles, como diretores da polícia, têm que ser questionados sobre isto. Já tem advogado contratado para defender, na sequência da publicação deste livro? Não tem problema, eu escrevi o livro como escrevi o outro, mas este também, no âmbito da minha liberdade de expressão e de opinião, eu não tenho medo desse tipo de coisas. Já há pouco, Nem dos processos cíveis? Venham mais 10 anos? Não, mais 10 anos, as coisas. Estou com 62. Quais validade está a ser? É mesmo a última para terminar. Pois é, que eu tenho a minha dinheiro Já percebi que tem consideração, eu também tenho consideração pelo atual diretor da Polícia Judiciária. E acha possível que ele, quer dizer, a Polícia Judiciária ou o Gonçalo Amaral, se possam constituir assistentes no processo alemão? Eu não digo constituir assistentes. Não era possível. Não somos partes, não era possível. Mas... não era impossível. Não sei, constituir assistentes tinha que ter interesse em... Se olharmos para o caso, por exemplo, de um homicídio, os familiares... Há jornalistas que os jornais constituem-se assistentes. Nos processos de corrupção. Nos processos de corrupção podem-se constituir. Com penas superiores a X anos. Eu acho um pouco difícil, mas sermos testemunhas, não tenho dúvida nenhuma que teremos que O ser. advogado vai, pode requerer a nossa audição, até pode requerer a junção do processo português. E depois levam não sei quantos anos para traduzir aquilo tudo. Cá estaremos daqui a uns anos para conversar. Gonçalo, para terminar, e estamos mesmo a terminar, é a última, está na capa, 14 anos depois, por que razão não sabemos a verdade? Porque não interessa saber a verdade. Porque se interessasse saber a verdade, já se tinha sabido a verdade. Porque se a polícia portuguesa, as autoridades portuguesas tivessem continuado a investigação, não tivessem arquivado o processo, tivessem dado continuidade, já tínhamos chegado a algum lado. Não quer dizer que fosse provar o envolvimento dos pais no desaparecimento, mas talvez chegar ao fim de tal investigação. Muito bem, muito obrigado e obrigado a todos que nos ouviram mais uma vez. Veremos por vocês no próximo episódio e desejo uma excelente semana. Muito obrigado.